Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu tô trazendo aqui hoje o review de um livro, minha gente, que me deixou... Eu não sei nem o que falar, estou sem palavras. Este livro aqui em Portugal ele chama Nós Já Vivemos Aqui, mas no Brasil eu sei que é Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver. Gente, eu comecei a ler esse livro, eu nem escrevi sobre ele ainda, eu não fiz um roteiro sobre esse livro, eu terminei de ler ele ontem à noite, então ele ainda está muito fresquinho aqui na minha cabeça e eu resolvi vir gravar logo para poder falar sobre isso, porque eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu decidi, vou ler esse livro, acho que é uma boa pedida. Eu não sei, eu acho que eu estava em Nárnia, porque isso não existe. E por que eu vou contar a vocês? Porque esse livro, meu amor, é um livro mais aterrorizante que eu já li na minha vida. Sério! Gente, eu não vejo filme de terror. Eu não assisto séries de terror, não vejo nada de terror. E eu nunca li um livro de terror. Eu já li muitos livros de suspense, né? Um suspense mais... Sabe aquele suspense meio... Suspense a empregada. Entendeu? É esse livro de suspense que eu leio. Sabe? Eu acho que o outro mais que me deu assim mais medinho que eu li de suspense nesse gênero foi Flores Partidas. Eu fiquei com medinho. Mas eu não sou a pessoa que lê livro de terror, que assiste coisa de terror, não vou, sabe? Assim, é uma coisa que me causa muito estresse, me deixa muito ansiosa. Eu sou muito cagona, eu não tenho condições. Mas eu li esse livro porque eu vi já alguns reviews sobre ele, eu achei assim muito interessante. E também eu não sabia que era assim tão aterrorizante, mas já fica quietinho, já tô avisando de agora, tá, minha gente? Eu fiquei com muito medo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tava lendo, eu tava lendo sempre de dia, primeiramente. De dia e perto de alguém. Tipo assim, meu marido tá trabalhando, aí eu ia pra lá, pra perto dele e ficava lendo. Aí de noite, porque também tem outra coisa aqui. É um livro de terror, mas embora eu não goste desse gênero, é impossível você parar de ler. Impossível! É muito bom! Eu me arrepiava toda, eu ficava lendo, e ai meu Deus do céu, parecia, porque quando eu tô lendo um livro, eu acho que já falei isso em outros vídeos, quando eu tô lendo um livro, pra mim, as imagens vão se formando, é como se eu estivesse assistindo a um filme. Então eu ia vendo as cenas acontecendo, e, meu Deus do céu, eu quase faleço. De tanto medo que eu fiquei, meu Deus, minha gente, é sério, leiam. Se você gosta desse gênero de livro, leiam, assim, é muito bom. É um livro que, como eu falei, embora eu não goste do gênero desse livro, mas é um livro muito bem escrito, é um livro com muitos detalhes, você entra na história, parece que você está ali naquela casa, você está vendo tudo. Olha a casa, você já vê daqui agora a casa, ó. Só de olhar a capa, já dá medo. E eu tinha visto que a capa era assim. Por que eu fui ler? Não sei. Mas valeu a pena, valeu o medo, valeu tudo. É um livro muito bom, muito fluido, a escrita dele é muito boa. Você fica ali naquela loucura, querendo saber o que está acontecendo e tal. É muito bom. Bom, sobre o livro. A história se passa numa casa, né? Que é essa casa aqui. Que é uma casa que ela é... uma cidade praticamente fantasma, né? Porque não tem ninguém perto, quase. Uma casa ou outra. Mas assim, não é perto vizinho colado de parede. É perto assim, você vai andando uns minutos até chegar na outra casa. Com pessoas completamente estranhas. Não tem ninguém na cidade. Não tem ninguém na cidade. A casa é rodeada lá por bosques com árvores, não sei o que mais lá.
só da descrição, é uma casa muito antiga, né? Então, assim, só a descrição da casa, eu já não vou. Eu jamais iria. Não passo nem na porta dessa cidade. Nunca. Tem condições. Mas elas vão. Bom, agora eu vou voltar para o livro mesmo. A história se passa numa casa. E as personagens principais são as duas mulheres que compraram essa casa. E elas são um casal. É a Eve e a Charlie. E elas compraram essa casa porque elas faziam muito isso, de comprar a casa, reformar e vender. Comprar casa, reformar e vender. E isso é realmente um tipo de trabalho. Muita gente faz isso, né? Muita gente tem dinheiro faz isso. Quem consegue ter dinheiro para comprar uma casa, reformar e vender, faz isso. E elas faziam isso. E essa foi a última casa que elas compraram. Então, assim, elas estavam se mudando para essa casa, né? Era assim, tipo, o primeiro dia que elas estavam lá. Aí a Eve tá sozinha nessa casa. A Charlie saiu para fazer umas compras e tal. E ela tava lá. E aí, quando ela tá lá... Não é um spoiler não, tá, gente? Porque o livro já começa assim, inclusive aqui atrás é a sinopse dele, é assim. Ela tá lá na casa e aí, arrumando assim as coisas e... Tindom, ela vai abrir, aí tá lá uma família, um cara, a esposa e 3 filhos. E, olha, tudo bom e tal, é porque... o cara falando, né? É porque eu morava aí... eu vivia aí a minha infância e tal, e aí eu tava passando por aqui por perto, tem nada perto da cidade, não existe nada praticamente, porque é uma cidade fantasma, né, como eu falei. Aí ele tava passando por perto e resolveu parar lá para mostrar a casa da infância dele para a família dele, para os filhos e tudo. E aí ele disse, por favor, será que eu posso entrar para mostrar meus filhos e tal, não sei o quê. Aí ela fica assim, não, não sei, acho que não era bom e tal. Peraí que eu vou perguntar minha namorada e tal. Aí liga pra Charlie, a Charlie não atende. Aí ela fica, por quê? A Eve, ela tem um problema que eu compartilho. Bati aqui no microfone. A Eve tem um problema que eu compartilho desse mesmo problema, que é a dificuldade extrema de dizer não. Não vai entrar, não, tchau. Não, ela não consegue dizer não. Ela tem uma necessidade muito grande em agradar as pessoas. Não é nem em agradar as pessoas, é em não desagradar as pessoas. Então ela fica com vergonha de dizer que não, ela fica se sentindo culpada. Aí ela sempre usa a cartada de, vou falar com a minha namorada. Né? Só que nessa vez a Charlie não atendeu, mas ela deu uma desculpa assim, porque ela acha melhor não e tal, não sei o que. Aí eles, tá bom. Aí só que a menininha, que tem a menininha, né, a filha dele, mais nova, fica lá, tipo, quase chorando. Aí ela se sente culpada e diz, ok, pode entrar. Aí ele fala, não, é no máximo 15 minutos. E aí, meu amor, depois que esse povo entra lá, eles nunca mais saem. É uma loucura e começa a acontecer milhões de coisas. Deixa eu ler aqui pra vocês a sinopse desse livro. Charlie e Eve acabam de comprar uma casa antiga numa zona pitoresca, fantasma, horrível, e estão certas de que fizeram um excelente negócio. Só a descrição da casa eu já acho que o excelente negócio seria derrubar e exorcizar todo o terreno à volta. Quando estão a trabalhar na renovação, alguém bate à porta. É um homem com a família que diz ter vivido ali alguns anos antes. Pergunta se pode mostrar a casa aos filhos. Eve, incapaz de dizer um não, deixa-os entrar. A partir desse momento, começam a ocorrer coisas inexplicáveis, como o desaparecimento da filha mais nova e uma presença fantasmagórica na casa. Mais estranho ainda, a família não dá sinais de querer terminar a visita. Há algo de muito errado com aquela casa e aquela família. Ou será que Eve está a imaginar coisas? Um thriller irresistível que promete causar muitos calafrios, que será em breve adaptado a filme pela Netflix. Quando é que eu vou assistir? Nunca. Fica aqui, já digo, não teremos review aqui da série, do filme, do que quer que seja lançado sobre esse livro, porque eu jamais assistirei. Não há a menor possibilidade, não. O livro já me causou desespero. Eu tava lendo com meus 2 filhos, bebês. Eu botei um do lado do outro e vocês vão ficar sentados aqui enquanto seu pai, porque meu marido tinha de levar os mais velhos no jiu-jitsu e eu estava sozinha com eles e eu não podia parar de ler porque eu estava viciada, com medo sim, mas viciada também. E aí eu falei, vocês vão ficar aqui, assim, eu aqui lendo o livro aqui, ó, com eles aqui. Mas
É um livro muito, 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 muito bom mesmo. Não gosto desse gênero, mas dei 5 estrelas na minha cabeça, né? Porque eu ainda vou botar ele no meu caderno de leituras, porque, como eu falei, terminei de ler ontem à noite e já precisava vir fazer o review desse livro, porque ele é muito... Minha gente, eu fiquei surpresa, porque mais uma vez, eu não gosto de coisa de terror, mas ele é muito bom, eu indico muito para todo mundo. Que leiam esse livro, é muito bom, ele tem muitos detalhes, e vai aparecendo umas coisas assim... eu não sei explicar o que é, mas assim, tem umas partes que são assim, como se fossem registros de coisas esquisitas que eles iam... Ai, meu Deus, tipo assim, documentos que tivesse na prefeitura, sabe? De coisas assim, muito esquisitas. Muito bom mesmo. Eu fiquei assim, em choque, o tanto que esse livro é bom e horripilante. Aí mostra assim, sabe, a casa e tal, algumas coisas. Meu Deus do céu. Só leiam. É muito impactante. Ó, nesta arrepiante estreia de Marcus Kluwer, as vidas de 2 mulheres são viradas do avesso quando recebem uma inesperada visita. É verdade, viu? E aqui, é porque a gente não sabe, mas aqui já tem um mega spoiler. Spoiler não, né? Já tem uma mega dica do que vai acontecer no futuro, viu? Com esse povo aqui. Aqui atrás já tem. É porque como eu já li, eu já sei. Mas tem. Minha gente, pelo amor de Deus, que livro bom. Indico muito. Li esse livro, eu comecei a ler esse livro no dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 26. Eu terminei no dia 25. Eu comecei a ler esse livro no dia 23. Só que no dia 24 eu não consegui ler, porque eu comecei a ler na sexta-feira, dia 23, que aí as crianças não estão em casa, estão na escola, então eu consegui ler. Aí li à noite ainda. Aí quando foi no dia 24, sábado, os meninos em casa, eu não consigo ler. Realmente não consigo ler. Eu consegui no final no final do dia, assim, de noite, eu consegui ler um pouquinho só. E aí ontem de noite já também, eu consegui pegar assim e ler, que eles estavam mais calminhos. Foi na hora que eu fui botar os bebês pra dormir, aí eu consegui ler também, pra terminar, porque eu tava muito ansiosa. Eu passei o dia inteiro, eu passei o fim de semana inteiro pensando nessa história, pensando nesse livro. Porque eu estava precisando saber o que ia acontecer. Sabe aquele filme que você tá vendo e você não tem como parar, porque você precisa saber o que vai acontecer naquela série. Uma série que você tá assistindo e aí acaba e você precisa esperar lançar o próximo episódio. Era assim que eu me sentia toda vez que eu tinha que parar de ler esse livro. Como se eu estivesse esperando que o próximo episódio fosse lançado para poder ter a continuação da história. E assim, eu já tava impaciente, que eu precisava ler. Mas aí, pronto, aí essa foi a minha surpresa, porque por ser um livro assim, que quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, meu Deus do céu, vai ser de terror, eu não vou conseguir terminar de ler. Mas não tem como, por mais que não seja o tipo de livro que você goste, o gênero que você goste, mas ele é muito, muito instigante, sabe? Você tem que saber o que está acontecendo ali naquela casa, o que está acontecendo com essas pessoas. E é muito bom mesmo, já falei isso aqui, mas fica aqui registrada. Muito bom! 5 estrelas. Não vi, não teve nada que eu falei, não, isso aqui, não sei o quê. Não, tudo é bom. Não vi um ponto negativo nesse livro, por isso que eu dei 5 estrelas a ele, porque realmente não vi um ponto negativo. É uma leitura que lhe prende, é uma leitura que se desenrola muito rápido, as coisas não ficam demorando para acontecer, as coisas vão acontecendo muito rápido, e ali você já entra na loucura junto com todo mundo ali, você fica imaginando o que está acontecendo aqui, peraí, sou eu? Não, aí você muda de opinião, não, essa pessoa que é a doida. Não, peraí, calma aí. Essa pessoa aqui, eu fui anotando, né? Porque aqui tá cheio, falta eu botar os marcadorzinhos aqui, mas tá cheio porque eu vou conversando com o livro. Enquanto eu tava, sai daí! Corre! Eu sei que eu vou dizendo, eu botando minhas opiniões aqui, porque cada coisa que eu ficava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Né? Eu ficava me imaginando também naquela situação. Se fosse será que eu faria isso, aquilo? E eu já tenho a noção de que, primeiramente, se fosse eu, quando a pessoa chegou na minha casa, eu posso mostrar minha casa? Não. E fecha a porta, né?
Não, eu não faria isso, eu ia ficar com vergonha também e ia dizer que meu marido não deixa. E fechava a porta, acabou o livro, acabou minha história. Mas, na verdade mesmo, eu nem tinha ido para essa casa. Jamais eu iria. Uma cidade não habitada, praticamente. Eu até falei isso, porque assim, pra mim, eu moraria em qualquer lugar. Assim, vou morar no interior. Vou, sabe? Não tenho necessidade de estar no meio de todo mundo, de estar numa vida urbana agitada. Não tenho. Então, assim, pra mim, se a gente precisasse que eu conversasse com meu marido, né? Eu falei isso pra ele. Se ele falasse assim, vamos morar no interior, vamos morar não sei aonde, eu iria. Mas agora, eu já falei também, mas agora eu só iria se tivessem pessoas ao meu redor, tipo uma comunidade, entendeu? Pra eu ir pra uma cidade, pra morar no meio do nada, numa casa antiga, assim, velha, cheio de bosque, de coisas, não vou, não irei e não assistirei esse filme, mas indico muito o livro. E é isso, e esse foi o review de hoje, basicamente para dizer que essa história é muito boa. Fiquei muito impressionada do tanto que eu gostei, mas gostei muito, gostei mesmo. E fiquei viciada, mas espero que não tenha mais continuação. Acho que não vai ter não, porque como acaba não tem como ter continuação não. Tem, mas eu acho que não vai ter não. E é isso, gente. Leiam, nós já vivemos aqui, é um thriller muito, muito, muito instigante, muito, muito, muito apavorante e muito, muito, muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, gente. Vou deixar aqui o @. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!